Evangelho de João, e estou planejando, juntamente com o irmão Edmir, a gente fazer uma série baseada nas parábolas de Jesus. E provavelmente pós aniversário da igreja nós vamos estar dando início a essa série, né? Se assim for a vontade do Senhor. Mas vamos hoje, então ele falou aos serventes, então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é a verdade, Senhor, que é aquilo que traz luz ao nosso entendimento, é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, ó Deus. A Tua palavra é a nossa regra de fé e prática, Senhor. É nela que nós confiamos, é nela que nós nos baseamos, é por ela, ó Deus, que nós vivemos, pelas instruções que ela traz, que nós vivemos, ó Deus, como Teus servos. E mais uma vez, Senhor, nós estamos diante dela, com alegria, com devoção, com reverência, Senhor, e querendo, ó Deus, compreender aquilo que ela nos ensina nesse texto. Querendo, ó Deus, ouvir a Tua voz para compreendermos aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. O Senhor tem a sua multiforme maneira de agir, ó Deus, e o Senhor pode agir através desse texto para falar de variadas formas aqui no nosso meio, ó Deus. Oramos, ó Pai, para que a Tua palavra chegue ao coração de cada um, trazendo, ó Deus, aquilo que o texto fala, trazendo transformação, ó Deus, nas nossas vidas. Que nós possamos ouvir, entender e obedecer a Tua palavra. E eu peço que o Senhor me use nessa missão de transmitir a Tua palavra nesse momento, pedindo, ó Pai, que apesar das minhas limitações, das minhas fraquezas, o Teu Santo Espírito fale com poder no nosso meio. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, Pai. Amém. Quando Jesus supre a nossa falta, ou o que nos falta, é o que nós vamos estar vendo aqui nesse texto. Jesus, ele manifesta a sua glória em meio às necessidades comuns. Jesus manifesta a sua glória, né? E nesse texto nós vemos que ele nos ensina a confiar nele, a obedecer a sua palavra e a reconhecer que ele é suficiente, para as nossas vidas. Esse trecho que nós lemos são um dos 7, na verdade o primeiro dos 7 sinais que João conta no seu evangelho, né? João chama de sinais, né?
mas são tidos também como milagres, são sinais milagrosos, né? E esse é o primeiro deles. É a primeira manifestação pública de Jesus, manifestação de poder, né, que foi testemunhado por algumas pessoas. Nem todos que estavam naquele casamento tiveram conhecimento do que se passou ali, né? Nós vemos, por exemplo, o que o mestre de cerimônia ali, ele não sabia de onde vinha, né? Ele entendeu que o noivo tinha invertido o que era comum na época, que o comum era servir o melhor vinho e as pessoas tomavam bastante, provavelmente se embriagavam com aquele melhor vinho, e quando as pessoas estavam muito fartas, aí vinham com um vinho mais barato, mais inferior, né, para dar às pessoas. E o mestre ali ficou maravilhado, porque para ele, né, no entendimento dele, o noivo tinha feito o contrário. Tinha provavelmente já dado um bom vinho, né, logo de chegada, e por fim foi servido um vinho muito melhor, né, que arrancou elogios, e com certeza não só elogios daquele homem, mas de todos que estavam presentes naquela festa, né? Mas o texto nos revela que aquele vinho de fato era especial, porque não foi um vinho produzido por mãos humanas, nem pela própria fruta, mas pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto começa dizendo que 3 dias depois houve um casamento e Jesus ele foi convidado com os seus discípulos, né? Esses 3 dias depois, 3 dias após Jesus já começar a chamar os seus discípulos. Nós vemos no capítulo 1, João, né, se encontrando com o Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que ele era o Messias, o Cordeiro de Deus, né, dizendo para os seus discípulos, os discípulos de João, que quem era Jesus, né, e os seus discípulos, pelo menos 2 deles, passam a seguir Jesus. E um desses 2 era André, irmão de Simão Pedro, que é digamos assim, o primeiro que a gente tem conhecimento que segue a Jesus. E aí logo ele chama seu irmão Pedro para também seguir a Jesus. O texto também vai falar que Felipe também segue, e Natanael. E provavelmente eram esses os discípulos que estavam com Jesus nesse casamento em Caná da Galileia. O Evangelho de João, ele tem como um propósito levar aos seus leitores a crerem que Jesus é o Cristo, e crendo tenham vida em seu nome. É o que diz lá João 20:31. Vamos só abrir aqui a título de contexto desse texto. João, capítulo 20, versículo 31. Vamos no versículo 30. No final do seu evangelho, João diz o motivo pelo qual ele escreveu esse evangelho, né? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? O objetivo do Evangelho de João está nesses 2 versículos aqui do capítulo 20. É descrever algumas das ações do Senhor Jesus Cristo, alguns dos seus sinais miraculosos, né, poderosos, com um objetivo específico: que as pessoas saibam que Jesus é o Cristo de Deus, Filho de Deus, e que, sabendo, creiam e sejam salvos. O objetivo do Evangelho, o objetivo da pregação é fazer Jesus conhecido e fazer com que ele, sendo conhecido, as pessoas de fato creiam que ele é o Filho de Deus e sejam salvos. Sejam salvos.
nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos como missão, né, entre nossas missões, temos como missão anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. E nós fazemos isso por meio da sua palavra, mostrando quem Jesus é e também mostrando através do nosso testemunho aquilo que Ele é nas nossas vidas, para que as pessoas creiam, né? Nós temos que fazer o nome de Cristo conhecido. Mas esse capítulo 2, nesse trecho aqui, ele tem algumas coisas que nos chamam a atenção, mas a principal delas, que a gente vai falar um pouco mais no final, mas é o que está lá no final do texto, né? Com esse sinal, versículo 11, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Observa que o Evangelho ele já vai mostrando esse objetivo, fazer com que as pessoas que tenham conhecimento creiam no Senhor Jesus Cristo. Mas o destaque nesse texto não é a falta de vinho no casamento, não é a transformação de água em vinho, mas é a manifestação da glória do Senhor Jesus Cristo por meio dos seus sinais. Os seus sinais, os seus milagres têm como objetivo trazer glória para o seu nome. Glória ao nome de Deus. A nossa vida, a gente sempre propaga aqui que a nossa vida tem um objetivo específico: glorificar a Deus. Ao termos conhecimento de quem Jesus é, nós temos como propósito de vida a glória do nome do Senhor, fazer o nome do Senhor ser glorificado. Vamos então observar esse texto aqui em alguns trechos, né? Em alguns trechos, né? Primeiro nos versículos 1 e 2, né? Que vai nos mostrar que a presença de Jesus que na verdade que Jesus se faz presente no nosso dia a dia, no cotidiano das nossas vidas. Vamos ler novamente os versos 1 e 2. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Maria, né? Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Jesus, ele estava num casamento na região onde ele cresceu, né? Jesus cresceu na Galileia, Jesus cresceu em Nazaré, né? Próximo ali de Caná, e ele era conhecido naquela região. E esse casamento era com certeza de pessoas que tinham afeto pela família de Jesus, em vista de estar presente nesse casamento a mãe de Jesus e Jesus. E também Jesus ter a autonomia de levar os seus discípulos para o casamento, né? Eles também foram convidados, né? Dá a entender que Jesus dizendo: olha, Jesus, venha para o casamento, traga quem você quiser, né? Para o casamento. E Jesus foi, né? Para um casamento. E isso é interessante porque se a gente for observar de uma maneira já aplicativa para as nossas vidas, Jesus ele se faz presente não só em momentos religiosos na nossa vida, como no culto, né? Como também ele não se faz presente só em momentos de crise, de momentos de dificuldade. Porque muitas vezes nós lembramos de Jesus nesses dois momentos. Quando vamos à igreja cultuar a Ele, quando vamos, né, praticar os nossos momentos religiosos, né, no sentido correto da palavra, né, que a religião tem como objetivo religar a Deus, né? Então nós estamos fazendo aqui um momento religioso, né, fundamentado na palavra de Deus. E nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Amém? Quando cantamos, quando louvamos ao seu nome, quando estamos reunidos em seu nome, a palavra de Deus nos garante isso, que ele se faz presente. E nós podemos também testemunhar daquilo que nós sentimos, apesar de que a nossa crença não pode ser baseada em nossos sentimentos, mas nós sentimos a presença de Deus. Não é verdade? Eu sinto a presença de Deus
quando estamos juntos, cultuando, louvando ao Senhor em espírito, em verdade, quando estamos sendo sinceros diante do Senhor. Sinta a presença de Deus aqui no nosso meio, né? Ele se faz presente. O Senhor Jesus Cristo também se faz presente nos momentos de luta, de dificuldade. Quando nós estamos precisando, nós nos ajoelhamos na sua presença, nós clamamos a Ele, nós clamamos pela sua intervenção, nós clamamos por milagres, né? Nós clamamos por soluções, né, dos nossos problemas, das nossas crises, e nós sabemos que Jesus se faz presente. Quantas vezes nós nos buscamos ao Senhor, às vezes até em desespero, clamando para que Ele agisse no nosso favor, né? E nós sentimos que Ele está ali conosco, que Ele ouve as nossas orações. A palavra de Deus nos garante isso, e nós sentimos também que Ele está presente. E o Senhor Jesus, Ele está presente também nos momentos de dificuldades, de tempestades, de crises. Me faz lembrar o episódio de Jesus no barco, na tempestade, né? Ele está no nosso barco, Ele faz presente, e pode ser a tempestade que for, Ele está presente, é o que importa. Parafraseando aqui a canção do Grupo Logos, Ele está presente, é o que importa, né? E Ele está presente, seja nos momentos de crise, seja qual for esses momentos, é o que importa. Mas o Senhor Jesus Cristo também se faz presente e deve se fazer presente nas nossas vidas, nos momentos comuns, nos momentos cotidianos e até nos momentos de celebração, que é aí onde nós corremos talvez um risco maior de não lembrarmos dele, de não lembrarmos da presença dele, de não percebermos a presença dele, porque às vezes nós nos distraímos em meio à nossa alegria ou euforia, né, o lazer, mas Jesus está presente. É importante que nós estejamos, né, assim como esse casal, como o noivo que convidou Jesus para o casamento, o Senhor Jesus Cristo precisa estar em todos os momentos da nossa vida, né? É dizer: Senhor, seja bem-vindo ao nosso meio, né? Pode vir o Senhor e o que o Senhor quiser fazer, quem o Senhor quiser trazer, né? Seja bem-vindo ao nosso meio. A presença de Jesus, ela é real, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele se faz presente. Nós temos um Deus que é onipresente. Ele está em todo lugar, né? E Ele não se limita a nenhum tipo de barreira. Não tem limitação. O Senhor se faz presente. Que o Senhor Jesus esteja nos nossos momentos de culto, que o Senhor Jesus esteja nos nossos momentos de sofrimento, dificuldade, de crise, de provação. Que o Senhor Jesus esteja nos nossos momentos de alegria, de celebração, de comemoração. Que Ele esteja presente na nossa vida como um todo. Que nós não nos ausentemos da presença do Senhor Jesus no nosso trabalho. Que nós não nos ausentemos da presença do Senhor Jesus Cristo na escola, na faculdade, aonde formos, mas que Ele esteja conosco em todo tempo. Que a gente lembre daquela música, né? Que na verdade lembre não, que ela seja uma realidade. Eu ando com meu Deus na rua, quando chego em casa Ele está comigo, né? Quando levanto, digo: eis-me aqui. Quando vou dormir, né? Estou com o Senhor em todo tempo, com o Senhor, andando com o Senhor. Precisa que aquele que esteja conosco em todo o tempo seja o Senhor Jesus Cristo. A gente precisa ter isso. Então, Jesus está conosco, mas a presença de Jesus conosco não significa que nós teremos ausência de problemas ou de dificuldades. Jesus estava naquele casamento, mas aquele casamento passou por um problema, por uma dificuldade. E talvez você pense: não, mas era algo simples. Acabou o vinho. Mas para a cultura da época, para aquela família, e os casamentos eles poderiam durar dias, talvez até uma semana, né? A falta de vinho, que era símbolo, sabe de quê? De alegria para o povo de Israel. O vinho simbolizava a alegria, né? Então era o que ditava a felicidade ali daquele momento. Então a falta do vinho poderia trazer
constrangimento muito grande para aquela família, né? Era algo que seria tido como vergonhoso, você levar os convidados e faltar vinho. É como nós hoje, quando vamos fazer um aniversário, né, aqueles que fazem aniversário, o que as pessoas se preocupam quando vão fazer aniversário? Uma das coisas principais é se a comida vai dar, não é? Quando você vai servir ali, bota aí, você fica ali, né? Será que a comida vai dar? Por exemplo, nós vamos fazer o aniversário da igreja, né? Nós queremos a presença das pessoas, mas nós vamos nos preparar para que não falte a comida, né? Para que não nos falte a comida. Lá era assim também, o vinho, para que não faltasse o vinho, mas acabou o vinho. O vinho acabou, e isso era um problema sério para aquele noivo. Então, aquele momento que era para ser de grande alegria, que estava sendo de grande alegria, de felicidade, né, de expectativas para o futuro, ele poderia ser comprometido naquele momento por causa desse problema. Acabou o vinho. Acabou o vinho. E assim acontece nas nossas vidas. Mesmo com o Senhor Jesus Cristo, algumas coisas podem acabar, podem faltar. A gente pode ter coisas na nossa vida que não estavam nos nossos planos, não estava dentro daquilo que nós planejávamos. Pode acabar. Mas é interessante que o texto nos mostra, dos versículos 3 ao versículo 5, que Jesus ele se importa com aquilo que nos aflige. Não era um problema de saúde, não era um caso de vida ou morte, não era um grande problema nesse sentido. Era uma coisa que não ia afetar, né, de fato a vida, né, a questão física da vida de ninguém. Mas Jesus se importa com aquilo que nos aflige, com aquilo que nos preocupa, né? Vamos ler os versos 2 a 3 de João 2. Perdão, 3 a 5 de João 2. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Maria sabia quem era Jesus desde da sua concepção, né? Sabia do que Jesus era capaz de fazer. Ela não sabia o que Jesus iria fazer, nem talvez se iria fazer, mas o texto até nos abre brecha para entender de que ela tinha fé que Jesus faria alguma coisa, né? Porque ela vai até Jesus. Isso, o vinho acabou. Mas Jesus lhe diz: mulher, que tenho eu contigo? Alguns, eu já vi mensagens de pessoas usarem essa fala de Jesus para dizer que Jesus não se importava muito com o que Maria dizia. Mas essa maneira de falar, ela é uma maneira respeitosa pelo contexto bíblico. Lá no final do Evangelho, quando Jesus está na cruz, ele usa o mesmo termo para Maria. Diz: mulher, eis aí teu filho, se dirigindo a João. João, eis aí a sua mãe. Então não é uma maneira assim de desprezo, como alguns falam, né? E também não significa de que Jesus ele iria fazer tudo o que Maria pedisse como uma intercessora, como se tem, né, na doutrina católica. E você pode pedir o que for a Maria, porque aquilo que a mãe pedir, o filho vai fazer, né? E isso não é a realidade. Jesus ele fez aquilo que estava determinado por ele como Deus, né? Não por causa do pedido da sua mãe ou de qualquer outra pessoa, né? E hoje Maria não pede a Jesus por nada aqui na terra, porque a palavra de Deus nos diz que ela não tem acesso a saber o que se passa aqui. Ela está com Cristo. Nós cremos nisso porque ela de fato é uma salva, né? Bem-aventurada, bendita, né? Digna de honra, mas não de adoração, não de culto, né? Não de exaltação, de reconhecimento, digna de ser imitada como exemplo.
E Maria, ela aqui é um exemplo, sim, como alguém que se importa com as pessoas. Maria se importou com aquela família, se preocupou com aquela família. Quando ela teve conhecimento que faltava o vinho, ela vai a Jesus. Ela corre para Jesus e corre para a pessoa certa mesmo. Porque naquele momento, ninguém poderia fazer mais nada. Não tinha onde buscar vinho, não tinha onde comprar vinho. Talvez a família nem tivesse mais condição de comprar mais vinho. E ela vai para Jesus. O vinho acabou. Eles vão passar muito constrangimento, né? De repente, né, a gente imaginando assim, eu estou preocupado com eles, estou com pena deles. E eles vão para Jesus. E Jesus diz, olha, ainda não chegou a minha hora. E isso significa que não chegou a hora de Jesus se manifestar claramente como o Salvador, como o Redentor, que veio a se cumprir claramente, né, de maneira final ali na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Mas ela tem, nos deixa entender aqui que ela tem também uma postura de fé, porque mesmo depois que Jesus diz isso, ela diz, façam tudo o que ele disser, que ele mandar. E Jesus faz, Jesus age. Jesus vai para os servos, ou os servos vão até Jesus, e Jesus diz o que fazer, mostra o que fazer. Então, isso nos mostra a ação de Jesus aqui, nos mostra que ele se importa com aquilo que nos aflige. Você apresenta diante do Senhor Jesus Cristo as suas dificuldades, as suas questões, os seus sofrimentos. Às vezes a gente lembra de colocar diante do Senhor Jesus Cristo aquilo que a gente considera de grande sofrimento, né? Mas nós somos chamados aqui a colocar tudo diante do Senhor. Todas as questões. Quando alguma coisa nos preocupa, nos aflige, é a Ele que nós temos que colocar. É diante dele que nós temos que colocar. Diante do Senhor. O que é que está te faltando hoje? O que te preocupa hoje? O que te aflige hoje? Coloque diante do Senhor Jesus Cristo. Ele se importa com você. Ele se importa. O Senhor, nós temos um Deus que atenta para a necessidade do seu povo. Acho que é lá em Josué que diz, né? Quem tem um Deus como o nosso, que atenta para as necessidades do seu povo, é o nosso Deus. Ele está atento às nossas necessidades, né? Sejam aquilo que a gente considera grande demais, ou seja, aquilo que a gente talvez ache que não tem tanta importância, mas devemos colocar diante do Senhor. E Jesus, ele supre a nossa insuficiência. Além de atentar para aquilo que precisamos, né, ele supre. Vamos ver os versos 6 e 7, que diz assim: estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Os servos. Então tinha ali alguns recipientes que eram usados para purificação, né? A purificação aqui tem um sentido de o objetivo é de apresentar o pedido de perdão pelos seus pecados, né? Apresentar esses pedidos de perdão pelos seus pecados. Tá todo mundo olhando para cá? Ah, certo. Eu já disse o que é que está acontecendo aqui em cima, né? E estavam lá esses recipientes e Jesus mandou encher de água. E eu fui transformar, porque no texto aqui, nessas medidas, a gente não sabe, não tem noção. E eu fui ver até quanto vinho, né, Jesus produziu ali naquele momento. E eu fiz até, trouxe anotado aqui para não esquecer. Deixa eu ver se eu localizo aqui. A quantidade. Deixa
Deixa eu abrir aqui. Quais são de medidas aqui? Pronto. Cada talha, ela tinha capacidade de... alguns apresentam a medida de 35 litros, outros de 40 litros, mas parece que o mais comum era 40 litros cada talha. E o texto nos diz que estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metralhas, né? Quando a gente vai multiplicar, se as metralhas, se fossem 2 metralhas, seriam 80 litros. Se fossem 3 metralhas, não, metretas. Se fossem 3 metretas, seriam cerca de 120 litros, né? E cada um podia, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, né? Então eram 6 talhas que levavam 2 ou 3. Então, se fossem 2, daria um total aproximado de 480 litros de vinho. Se fosse 3 em cada uma, daria 720 litros de vinho, né? E aí eu fui ver que isso dava 80 e 120, né? Porque o texto diz que cada um levava de 2 a 3. Aí a gente não sabe se eram todos na capacidade máxima, ou todos na mínima, ou mais ou menos. Então é só uma estimativa, né? Então, era entre 480 e 720 litros de vinho, né? Transformado aqui, se fosse refrigerante de tubo de 2 litros, né? A gente ia ter aí, podia ter até cerca de 60 fardos de refrigerante, né? Era muita bebida, né? Exatamente. Poderia ser até uma semana o casamento, né? Aí, quer dizer, o pessoal já tinha bebido vinho que tinha acabado, né? E isso aqui já foi para complementar. Então, aquele povo bebeu um bocado, né? Nós não sabemos a quantidade de pessoas que tinham, né? Enfim, eu trouxe esses dados aqui só para a gente compreender, e a título de informação, né? Porque na Bíblia tem outras medidas que não são comuns para nós e a gente fica perdido, né? Quanto à quantidade. Então Jesus transformou no mínimo 480 litros de vinho, né? Naquele casamento. Deixa eu voltar aqui para o relógio para não perder. E ele supre ali a necessidade daquela família. Aquela família não foi envergonhada, porque não faltou vinho. Não faltou vinho. Tudo apontava que ia acabar. O casamento ia acabar ali. Imagina, a festa acabou porque faltou comida. O aniversário acabou porque faltou comida. A comida não deu para os convidados do casamento. O vinho acabou para aqueles noivos. O casamento estava terminando num momento de vergonha, né? De vergonha. Mas não, Jesus estava ali. Jesus estava presente. E eles não passaram por essa vergonha, por esse sofrimento. Mesmo quando nos sentimos insuficientes, mesmo quando nós achamos que algo vai nos faltar, que nós vamos passar por algum sofrimento, alguma aflição, né? Perdi um emprego, não vou ter dinheiro para suprir as necessidades da minha família, né? Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Nós devemos confiar em Jesus. Ele é suficiente. Ele está presente no nosso casamento, né? Ou seja, na nossa vida, é suficiente. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono
do ouro e da prata, né? A palavra de Deus diz. O Senhor é tudo. Não nos falta nada quando nós temos tudo, que é Jesus. Amém? Nada vai nos faltar quando nós temos o que é suficiente, que é Jesus Cristo. Você tem Jesus? Ele está na sua festa de casamento? Ele está na sua vida? Pois pode ter certeza que, independente do que falte, não vai te afligir, porque o Senhor é suficiente nas nossas vidas. Vamos para os versículos 7 e 8, que vai mostrar a obediência daqueles servos. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Irmãos, aqui nós vemos, eu entendo aqui que nós vemos uma manifestação de fé em comum. Das duas, uma. Aqueles servos, aqueles pobres, não sabiam mais o que fazer, estavam tão desesperados que vai fazer as coisas no desespero, ou de alguma forma eles acreditaram no que Jesus disse. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele é autor e consumador da fé. Eu creio que Deus interviu ali no coração e na obediência daqueles servos, porque o texto não fala de questionamentos. Se nós fôssemos os servos, né, e se a gente não olhar para a intervenção de Deus no nosso coração, se você fosse um dos servos que dissesse assim: acabou o vinho, se alguém chegasse e dissesse: vá ali no vizinho que lá tem, você vai, né? Não, vamos fazer assim, vamos fazer. Mas se alguém dissesse assim: rapaz, enche aqui de água, e depois de encher de água, pega o caneco aí, tira e vá servir. Qualquer um de nós está doido. Não era. Quer dizer, não vou fazer isso não estou doido. Vou levar água pro pessoal, né? Hein? Exato. As talhas, né? Então, assim, eles encheram, na verdade, no mínimo 480 litros de água, né? 480 litros. Só para encher 480 litros ali, ó, é uma caixa d'água daquelas de 500, né? E se tiver sido a capacidade máxima, é quase uma caixa d'água daquelas, né? Daquelas redondinhas azul cheias. Para encher de água, não era um motorzinho puxando, não. Encheram aquilo ali de água. E aí depois eles levam para o mestre-sala, né? O versículo que diz aqui, no versículo 8, mestre-sala. Seria uma espécie de mordomo principal, o responsável pela festa, né? Como se fosse um cerimonialista, talvez, alguma coisa assim, né? Não no sentido da cerimônia, mas uma pessoa responsável ali pela festa ou pelo padrão de qualidade. É uma maneira que ele não sabe, e quando prova, ele fica admirado. Mas aqueles servos, eles obedeceram. E aqui nós vemos, nos versículos seguintes, nós vamos ver que aquilo é uma manifestação de glória do Senhor Jesus. Primeira manifestação de glória do Senhor Jesus Cristo. E a obediência nos faz ver a glória de Deus. Amém? Isso aqui nos ensina que obedecer faz ver a glória do Senhor Jesus Cristo. No sentido, quando nós obedecemos, pode ter certeza de que nós vamos ver a manifestação poderosa de Deus. Vamos glorificar o seu nome. Deus vai ser glorificado. Nós vamos ver, vamos ficar maravilhados, assim como o mestre-sala, quando obedecemos. Foi muito mais difícil para aqueles servos terem essa atitude de fé do que é para nós hoje.
Aqueles homens não sabiam quem era Jesus. Observa isso. Você obedecer sabendo quem é Jesus, ainda assim talvez na nossa pequena fé levasse algumas interrogações, alguns questionamentos. Mas aqueles homens não sabiam quem era Jesus. E eles obedeceram. Nós sabemos quem é Jesus hoje. Amém? Você sabe quem é Jesus? A palavra de Deus manifesta os seus feitos milagrosos, seus grandes sinais, o seu poder. Nós testemunhamos aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Nós sabemos quem é Jesus. A pergunta é, nós obedecemos a Ele? Nós temos sido obedientes a Ele? E a palavra de Deus nos ensina aqui que se nós formos obedientes, nós vamos ver a glória do Senhor. Nós veremos a glória do Senhor. Obedeçamos ao Senhor, irmãos, sem questionamentos, sem esperar provas, sem querer saber como é que Deus vai agir, sem querer entender às vezes a gente tem que obedecer sem entender, mas obedecer. Se nós sabemos que Deus nos manda fazer algo, se aquilo é claro aos nossos corações que Deus está nos mandando fazer isso, nós como seus servos, conhecendo a sua palavra, sabendo quem é Jesus Cristo, nós temos que obedecer. O melhor é obedecer, e se obedecermos nós vamos ver a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Como é bom servir a esse Deus. Que privilégio nós temos hoje de ter todo esse conhecimento, toda essa revelação, para decidirmos obedecer. Nós temos um grande privilégio, mas talvez na maioria das vezes nós não obedecemos. Nós fugimos da obediência. Nós não queremos renunciar às nossas escolhas, não queremos renunciar à nossa comodidade para obedecermos ao Senhor. Eu nunca tinha observado isso no texto, mas eu fiquei admirado com a atitude desses servos. Para mim, o texto desses servos passavam até despercebidos muitas vezes, mas aqui eu aprendo com a obediência dele. E versículos 9 a 11 para a gente encerrar. Diz assim: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O objetivo aqui nós vemos o resultado, digamos, dessa transformação. O mais importante aqui, né? Não foi aquela família se sair bem da festa. Não foi também as pessoas usufruírem do vinho. Jesus fez aquilo porque a sua glória é mais importante. E aqui ele começa a mostrar a sua glória. E ele mostra a sua glória não num sentido de orgulho, né? Digamos assim, mas com um propósito de levar fé ao coração das pessoas. Nós vemos que os discípulos de Jesus, que ainda estavam, estavam acreditando que Jesus era o Messias. No capítulo 1, no final, vai dizer que Natanael, ele não sabia se devia seguir Jesus ou não, e aí Jesus, quando se encontra com ele, chama pelo nome
E ele diz: como é que você sabe quem eu sou? Ele disse: eu te vi lá debaixo da árvore, né? E aí Natanael fica impressionado. E eles começam a acreditar de que Jesus é o Messias, mas eles ainda não sabiam o que significava o Messias, Jesus ser o Messias. E aqui já começa Jesus na sua revelação, digamos, progressiva no seu ministério. Ele vai fazendo a sua primeira manifestação de poder. Os discípulos viram aquilo. Nem todo mundo ficou sabendo o que aconteceu ali naquele casamento. Mas aqueles servos, Maria, os discípulos, souberam o que aconteceu. E nos foi revelado por meio do Evangelho o que aconteceu ali. E o resultado, o objetivo foi que Jesus foi glorificado. Jesus foi glorificado com aquela atitude. Por isso que nós sempre afirmamos que aquilo que acontece por meio das ações do Senhor tem que resultar em glória para o seu nome. Quando o Senhor atende a uma necessidade nossa, quando o Senhor responde a um pedido de oração, quando o Senhor nos abençoa com aquilo que nós não merecemos, nós temos que entender que Ele faz isso para que a gente glorifique o seu nome. A gente reconheça, seja grato e assim o nome do Senhor seja glorificado. Quantas vezes nós vemos, nós buscamos ao Senhor, quantas vezes nós de repente compartilhamos um pedido de oração, pedindo que Deus atenda, que Deus cure, que Deus transforme uma situação, que Deus abra uma porta de emprego, e Deus nos dá exatamente aquilo que nós pedimos. Muitas vezes Ele faz isso, e quando nós obtemos a bênção, nós esquecemos de glorificar, de dar o mérito ao Senhor, de glorificar ao Senhor. E eu queria aproveitar e o que a palavra de Deus fala ao meu coração. Essa semana eu compartilhei com a igreja um pedido de oração por minha mãe. Esteve muito doente, com uma diarreia muito forte. Minha mãe tem 83 anos, é idosa, teve AVC, né, tem problemas cardíacos sérios, e a gente sabe que uma diarreia em idoso pode ser muito perigoso, pode até levar à morte. E eu vi uma situação muito preocupante na minha mãe, porque foram dias e ela ficou debilitada muito rápido, né? Então eu compartilhei o pedido de oração com os irmãos. E eu quero glorificar ao Senhor, porque o Senhor foi misericordioso e tem restaurado a saúde da minha mãe. Minha mãe hoje está bem, comparado com o que ela estava durante essa semana, até foi de segunda a quinta. O Senhor restaurou a saúde da minha mãe. Uma coisa que às vezes a gente esquece. Pede oração, os irmãos oram, Deus atende, Deus cura e pronto, passou. Eu quero publicamente reconhecer que foi a ação de Deus, né? Tendo misericórdia do Senhor, da minha mãe, né? É uma coisa simples, né? Muitos passam e não acontece nada. Poucos talvez tenham coisas graves, mas eu temia de que se tornasse uma coisa grave, né, para minha mãe. E eu, diante do que a palavra de Deus me ensinou, eu quero aqui glorificar a Deus, porque o Senhor tem atendido ao meu clamor muitas e muitas vezes. E terá momentos, como já teve, de que Ele responde com um não. Mas mesmo assim, nós vemos o amor e a ação de Deus, seja na pior situação, como de uma morte, de um luto, nós vemos a mão de Deus. E que o Senhor seja sempre glorificado. Eu desejo que em meu coração haja sempre o desejo de glorificar ao Senhor por tudo. Em tudo dá glória ao Senhor. Amém? Irmãos, quero concluir resumindo o que nós aprendemos aqui. Jesus se faz presente nas nossas vidas, em todos os momentos.
o Senhor se faz presente. E Ele não só está presente, mas Ele se importa conosco. Ele se importa com as nossas aflições. Ele se importa com as nossas necessidades. E Ele não só se importa, como Ele intervém. Ele age. E Ele transforma situações. Assim como Ele transformou água em vinho, Ele transformou as nossas vidas. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Nós estávamos perdidos e Ele nos deu a salvação. Ele transformou e tem transformado a nossa vida. E como muitas vezes a gente fala, né, num sentido, numa força de expressão, rapaz, a vida da pessoa mudou da água para o vinho. É isso que Jesus faz. De fato é isso. Ele transforma a vida. Nossas vidas foram transformadas pelo Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui até a volta do Senhor Jesus Cristo, ou Ele nos levar nesse processo de transformação. Talvez a nossa vida ainda tenha muita água, né? Esse vinho ainda não esteja tão bom como aquele de Caná, mas o Senhor está transformando as nossas vidas. Ele transforma a nossa vida em todos os sentidos. E essa transformação tem que resultar na glória do seu nome. E a glória do nome do Senhor Jesus Cristo vai fazer com que a fé de outras pessoas venham a existir no nome do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus passaram a crer nele quando viram a sua ação. Outras pessoas passarão a crer no Senhor Jesus Cristo quando testemunharem os seus sinais milagrosos na nossa vida ou através da nossa vida. Amém?